Nessa aula, vamos nos aprofundar nas estratégias de fluxo de caixa e saques. O fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão financeira, onde a gente acompanha as entradas e saídas do dinheiro da pool. E com isso se desenha estratégias de onde vamos alocar o dinheiro dos lucros dos nossos torneios. Para isso, primeiramente precisamos entender as expectativas e as necessidades de cada integrante para definir como será gerido o caixa total da pool, pois será necessário definir qual a porcentagem do lucro será destinada para cada um dos três fatores: o aumento de bankroll, os estudos e os saques. Vale ressaltar também que esse fluxo pode ser maleável ao longo do projeto, sempre decidindo isso nas reuniões semanais, de forma que a pool sempre esteja ali com um fluxo de caixa adequado. Agora vamos detalhar melhor os três fatores descritos anteriormente. O aumento de bankroll. Esse ponto será muito relevante, principalmente no início do projeto, pois é comum de iniciar a pool em uma ABI confortável. Conforme será visto na próxima aula, a pool será capaz de decidir se está no momento certo de subir de ABI ou não. Caso a resposta seja sim, é necessário definir qual porcentagem do nosso lucro será destinado mensalmente para atingir a banca necessária do ABI-alvo. Uma medida para conseguir juntar essa banca rápido é utilizar de 40% a 50% do profit mensal para esse fator, mas isso é totalmente individual da pool, pois são os integrantes que devem decidir a prioridade que eles vão dar a esse objetivo. Por exemplo, se todos os players da pool estão com a reserva financeira saudável, com bons indicadores de ROI e EV, e principalmente com vontade de jogar um ABI maior, então essa pool pode optar por fazer um saque menor e destinar mais porcentagem dos seus lucros para aumentar logo o ABI e assim desfrutar dos pontos positivos de jogar mais caro. O segundo ponto é os estudos. Nessa parte do caixa vão entrar os seguintes custos: as aulas contratadas e o software de estudos. Para a pool continuar progredindo, é imprescindível o investimento em conhecimento. Caso contrário, a tendência é que o nosso ROI vá diminuindo gradativamente com o passar dos anos, pois nossos adversários vão melhorando o seu jogo e também vai surgindo cada vez mais ferramentas ali, que tornam muito mais simples o estudo do jogo. Tudo isso faz com que o poker em si vá evoluindo e a nossa margem de performance vai diminuindo caso a gente negligencie essa parte. E o terceiro ponto são os saques. Após atender todos os requisitos estipulados sobre aumento de bankroll e estudos, o restante é destinado aos saques. Esse ponto varia principalmente em relação à reserva financeira de cada membro. Assim, é comum que algumas pools precisem de saques maiores para se estabilizar, enquanto outras pools podem adotar uma estratégia mais agressiva de aumento de bankroll. Outro ponto é o adiantamento de saques. Eles ocorrem em meio a uma semana que a pool teve resultados muito acima da média, ficando com um bankroll muito acima do necessário. Vamos dar um exemplo. Pensem em uma pool que estabeleceu que o saque deles vão ocorrer na última semana do mês e que a banca que eles precisem para jogar de forma confortável seja de 1000 buy-ins. Porém, logo na primeira semana algum sócio ali teve um big hit ou um outro colega também voou nesse período e o bankroll da pool foi parar lá em 2000 buy-ins. Muitas vezes será necessário realizar um adiantamento de saque para diminuir essa banca excessiva, pois seria desnecessário manter esse dinheiro para sacar somente no fim do mês. Ou seja, vai ter meses que a pool vai conseguir realizar mais de um saque no mesmo mês, e com um plus de evitar maiores perdas em caso de hacking. Como vocês podem perceber, todo esse fluxo de caixa entre esses três pontos é muito adaptável de acordo com as peculiaridades de cada pool, de momentos de carreira e com a reserva financeira. Por isso, é importante reavaliar a realidade atual da pool nas reuniões semanais, para fazer sempre a melhor alocação de recursos. Para fazer isso, recomendamos que vocês utilizem um método de orçamento base zero, no começo de cada ciclo de projeto. Aqui no Baga, a gente faz a cada 6 meses, mas não é regra. Cada pool se organiza da forma que achar melhor. Essa metodologia tem o objetivo de justificar cada gasto dentro da pool, verificando se faz sentido cada alocação que está sendo feita dentro do projeto, aumentando a eficiência dessa alocação com base nas necessidades atuais e não nas demandas antigas que já podem ter sido supridas. Isso nos faz enxergar melhor quais gastos podem não estar fazendo mais sentido ou aonde poderia alocar menos recursos em prol de uma necessidade maior e assim por diante. E por que a gente costuma fazer no início de um novo ciclo do projeto? Porque
é nesse novo começo que a gente determina os novos objetivos que a gente quer trilhar nos próximos meses. E para aumentar as chances de atingirmos esses objetivos, a gente entra com a estratégia de orçamento base zero da seguinte forma. A gente faz uma projeção de quanto mais ou menos a gente vai gerar de lucro nos próximos 6 meses. E eu sei que poker não se pode contar ali com lucros futuros por conta da gigantesca variância. Por isso, a nossa recomendação é sempre fazer essa projeção de forma pessimista, para não ter surpresas das coisas não saírem da forma que foi planejado, e também não colocar uma pressão no projeto desnecessariamente. Com essa projeção pessimista, a gente começa a refletir onde a gente precisa destinar os nossos recursos da melhor maneira para atingir as metas do projeto. Com isso, alguns gastos do semestre anterior a gente corta por não estar mais alinhado com as novas metas, e conseguimos mirar todos os pontos com mais eficiência para o lado que a gente quer se direcionar. Lembre-se de justificar cada gasto dentro da pool. Essa etapa é a mais importante. Outro ponto extra que vocês podem implementar na pool de vocês é destinar uma parte dos lucros para combinar ali algum tipo de rolê presencial com os membros da pool, como por exemplo, se organizarem para comparecer a um evento de poker live em determinada época do ano. Meu sócio vai falar melhor sobre isso nas próximas aulas, beleza? Agora vamos trabalhar o último ponto que tem a ver com uma estratégia de fluxo de caixa, que é o gerenciamento inteligente das carteiras virtuais. Pois bem, imagine que o bankroll da pool vai estar distribuído entre todos os membros, certo? É muito comum que o caixa de alguns sites de determinados jogadores não suporte a variância e precise de um novo aporte. Para isso, é necessário que a pool tenha uma estratégia fluida para realizar esse aporte de uma forma prática e rápida, pois é um desastre que esse jogador que ficou sem a banca perca dias preciosos de grind pela demora de receber um novo aporte. Por isso, é importante que a pool avalie bem quais são os sites que ela vai jogar na sua grade de torneios e identificar entre eles quais são as carteiras virtuais que é possível aportar em cada um deles. E com isso, vocês vão precisar estabelecer quais seriam as melhores conexões dessas carteiras com os sites, para conseguir elaborar uma estratégia ágil de conseguir reajustar os caixas entre os membros da pool de maneira efetiva. Vamos dar um exemplo rápido. Pensem que vocês joguem no GG Poker e no 888. Nesse caso, a carteira do Luxon atende os dois sites. E se você quebrar no GG, é um bom exemplo, né? Muita gente já sofre nas mãos desse site, mas enfim. Seria possível realocar a parte da banca do 88 para o GG utilizando o Luxon como intermediário. Outro ponto importante para se atentar é em relação às seguranças dos sites e das carteiras virtuais que vocês vão utilizar. Priorizem sempre os que possuem no mínimo uma segurança de 2 fatores para fazer o login. Observem também qual deles possui um bom suporte de apoio ao jogador, para acioná-los com facilidade caso seja necessário. Uma estratégia com base na segurança é deixar um caixa de apenas um dia de grind nos sites que vocês julguem como menos confiáveis e outra parte alocada dentro de uma carteira virtual que tenha ligação com esse site, mas que seja mais segura. Aí, caso precise de um novo aporte, é possível realizar com muita rapidez e evita maiores perdas no caso de hacking. Aliás, vamos voltar ao exemplo anterior que um jogador ficou sem caixa em determinado site. Nem sempre vai ser o próprio jogador que vai fazer esse rebalanceamento de caixa dentro da pool. Vai ter momentos que é preciso reequilibrar o caixa entre os próprios membros do projeto. Um exemplo comum é no caso de um jogador estar numa bela upswing enquanto o outro esteja num momento de downswing, que é normal de acontecer, certo? Esse reequilíbrio de caixa entre os membros é importante pelo mesmo ponto de preservar uma maior segurança de caixa da pool, e também para evitar que ocorra o caso do jogador ficar sem caixa disponível para grindar pela demora de receber um aporte. Pensando nesses fins, devemos buscar reequilibrar os caixas sempre que possível e também adotem uma estratégia de deixar parte da banca em carteiras virtuais seguras, que possibilitem a transferência de dinheiro entre os membros da pool com muita velocidade e cortando de vez essa possibilidade de alguém perder dias de grind.